Situação difícil vive o nosso amigo, nosso irmão Márcio. Não, não tive, não tenho um convívio muito grande com ele, não ser de vista na igreja e tudo. Márcio vive um grande dilema nesse momento, a perda da sua jovem esposa. Há poucos dias ele fez uma postagem feita dentro do seu carro de maneira amarga, ainda chorando muito, sem saber entender essa perda. Nessas postagens do Hard Gospel, da agência Repórter Digital, eu, Maurício Figueiredo, abro um espaço aqui para falar de luto. Nós vínhamos falando aqui dos dons do Espírito Santo, mas em consolo, em mais do que consolo, uma palavra amiga para o Márcio. Muitos outros têm ido em socorro desse irmão. Mas qual o tempo de um luto? Que tempo devemos dedicar a um luto? Quanto tempo devemos ficar de luto? Assim como Márcio, todos nós temos uma história ainda guardada no coração, de perdas difíceis de assimilar, e como é dito, como já foi dito, é muito fácil chegar, não, dá a volta por cima. Levanta e dá a volta por cima. É fácil, mas é nessa hora que quem tem uma religião tem que se apegar na sua fé. Aí a pergunta que eu faço ao Márcio e a tantos outros que vivem esse momento de dor: o que Jesus faria nesse momento? Porque Jesus, quando soube da morte do seu amigo Lázaro, Jesus chorou. Jesus ali mostrou toda a sua face humana. Ele é Deus, mas o Deus que se fez homem. E ele chorou. Ele sentiu a morte do amigo Lázaro, que fará nós, pobres mortais. Mas e Maria? E Maria, a mãe de Deus, a mãe de Jesus, que acompanhou passo a passo o caminho do martírio de Jesus em direção à cruz. E ela ficou ali, dando força ao Filho amado. E até no momento final, na cruz, ela acompanhou o martírio de Jesus, a ponto dele falar, dirigindo-se a João: eis aí a sua mãe. Mãe, eis aí o seu filho. Contemplando não o João somente, mas a todos nós, a toda a humanidade. Mas falar de santos, falar de Deus, talvez, diria o Márcio, aí é mais fácil. Não precisamos ir muito longe, há exemplos e exemplos e exemplos. Vamos dizer aqui mesmo, no Brasil, esse jovem que é músico do Paralamas do Sucesso, um domingo, num fim de semana de lazer, ele com seu aviãozinho, esses aviões sem motor, de repente ele já traquejado naquilo, há um paripaque no avião e ali ele perde. Primeiro ele, um acidente grave que muitos diziam, não vai ficar entrevado, não vai falar, não vai mais cantar, vai ser um morto-vivo. E não sabia da própria morte da esposa no acidente. Esse cantor, esse rapaz do Paralama do Sucesso, está aí, deu a volta por cima, na cadeira de rodas, continua fazendo seus shows, sua apresentação. Essa é a maior
maior presente que a gente dá aos que partem. Dá a volta por cima. Dá a volta por cima em respeito a quem partiu e também o nosso compromisso com os que ficam. Tem aí também a Yoko Ono, a japonesa, que alguns torcem o nariz, mas com a morte do John Lennon, continua levando mundo afora o legado, a bandeira defendida por Lennon, que é a bandeira da paz. Ela percorre vários países carregando um pesado sino, mostrando que é o sino da paz. Já esteve no Brasil fazendo essa exibição, tocando o sino da paz. Então, é como disse o poeta Vanzolini em outra situação: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Maurício Figueiredo para o Hard Gospel da agência Repórter Digital. Com todo carinho para o nosso amigo, irmão Márcio.